Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui no podcast, seguir as nossas outras redes sociais. A gente tem produzido alguns conteúdos exclusivos para o Instagram, para o Telegram e para o YouTube, onde, inclusive, vai estar disponível a edição desse podcast em vídeo. Hoje a gente vai tentar entender como as potenciais medidas de aumentar a arrecadação de impostos podem impactar as principais empresas listadas. A ideia é comentar impactos positivos, negativos, falar com mais profundidade do setor de varejo, um dos que talvez tenham sido mais agitados aí com o recente news flow tributário. E no final a gente vai repassar ainda os nomes que compõem a nossa carteira recomendada Brasil Buy List e falar também as top picks para o setor de consumo e varejo. E para ajudar a gente com essa discussão, a gente conta com as participações do Matheus Marques, que é estrategista aqui no Research do Itaú BBA, e do Thiago Macruz, que é analista de varejo e também head do Research Brasil do Itaú BBA. Matheus, Macruz, tudo bem? Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Marcelo. Obrigado pelo Beleza. convite. Obrigado aí pela participação de vocês. Para a gente começar, Matheus, acho que vale recapitular a meta desafiadora que a gente tem de arrecadação a partir do novo arcabouço fiscal. A gente ouviu muito falar sobre apostas esportivas, importações da China, mas para começar eu queria discutir com você quais das propostas já ventiladas, além dessas, podem de fato mexer nesse ponteiro aí e que tenham também maior potencial de impacto nas empresas listadas. Perfeito, Marcelo. Acho que, assim, comentando das principais medidas que foram anunciadas em conjunto ali com o arcabouço fiscal, no finalzinho, na virada aí de março para abril, tem a questão do ICMS, né? Da gente poder, das empresas poderem deduzir da base de cálculo de imposto o benefício que os estados dão de ICMS para essas companhias, né? O governo estimou aí na faixa de 80, 90 bi em termos de arrecadação anualmente, né? Só dessa medida, enquanto apostas esportivas e até a questão das exportações eram volumes bem menores, ali abaixo de 15 bi, por exemplo, por ano. Então é a medida mais relevante. De maneira bem simples, hoje a subvenção desse subsídio, né, do ICMS, é dividida em subsídio para financiamento, para investimento e para custeio, tá? A ideia do governo era suspender essa dedução para parte de custeio, tá? Mas já adiantando, assim, é um ponto que a gente vê que deve ter muita resistência, tá? A gente, conversando aí com advogados tributaristas, com economistas, com consultores políticos, e com o mercado como um todo, né, com outros investidores, a gente entende que, por diversos pontos, é um ponto que deve ter muita dificuldade em seguir, né? O primeiro deles, acho que a gente pode mencionar a Lei Complementar 160, tá? Que lá atrás definiu que equiparou, na verdade, esse benefício de investimento e de custeio, porque, na verdade, você tinha muita dificuldade antes de definir o que era investimento e o que não era, né? Então, para evitar, na verdade, questão de judicializações e alguns outros pontos aí que o governo, na verdade, na época quis reduzir, essa lei aí fez esse caminho. Depois dessa lei, a gente viu o STJ com diversas decisões na direção de reforçar esse entendimento de que não poderia ser cobrado imposto em cima desse benefício e que os dois benefícios eles seriam equiparados, né? Então, se você criar agora uma nova lei que muda isso, contra o entendimento atual do STJ, isso acaba trazendo muito espaço para questionamento, né? Então, a gente, inclusive, está monitorando as próximas pautas, as próximas decisões do STJ, inclusive se esse tipo de entendimento serve para outros benefícios, não só do benefício do ICMS, mas outros benefícios também, e trazendo isso para um contexto um pouco do mercado, traz muita incerteza, muita insegurança na parte tributária para as empresas, mas para os investidores também, né? Então, como eu mencionei, a gente conversou com muitos investidores, acho que o investidor estrangeiro, principalmente, que tem um conhecimento um pouco mais limitado, até digamos assim, de como funciona a questão tributária brasileira, como as empresas pagam imposto, isso traz ainda mais insegurança para esse investidor, que ele é muito participativo hoje na Bolsa, né? Então, acaba criando aí uma incerteza um pouco indesejada nesse sentido, apesar do fim ser melhorar a questão fiscal. Perfeito. Acho que um dos pontos também importantes é as mudanças no cálculo do PIS/COFINS, Macruz, prevista para entrar em vigor no mês que vem. Como isso deve afetar as empresas listadas de varejo e também a dinâmica de preços no varejo?
Marcelo, de fato tem uma mudança assim, no pagamento de PIS/COFINS que afeta o setor a partir do dia 1º de maio. As empresas já ajustam o pagamento de ICMS da base de pagamento de PIS/COFINS. Isso foi causa ganha a partir de 2017. O que vai acontecer a partir do dia 1º de maio é ajustar também a forma de se creditar do PIS/COFINS. Isso não havia sido ajustado, vai ser ajustado a partir do dia 1º de maio. Objetivamente falando, vai se pagar um pouco mais de PIS/COFINS do que estava se pagando no setor até o momento. Na nossa conta, isso não é irrelevante para as empresas, a gente está falando pode ser de 50 a 150 pontos de margem bruta, é algo significativo. Por outro lado, um aumento de preço de 1,5% é mais do que suficiente para offsetar, para compensar esse aumento de alíquota. Quando há uma mudança que pega todas as companhias de maneira linear, igual, parecida, a gente costuma achar que é fácil o movimento de repasse para preço. Quando existem novidades que pegam as companhias de maneira diferente, umas mais afetadas, outras menos afetadas, esse reajuste para preço ele é mais difícil e a gente tem mais dificuldade em assumir que ele vai acontecer, como seria o caso eventual de se passar a se taxar IR em cima de benefícios de ICMS, né, que é uma discussão que a gente está tendo aqui. Então, basicamente essa mudança. Bacana, a gente começou a falar de varejo aqui mais, Matheus, mas acho que seria interessante tentar fazer um balanço de quais setores tendem a ser mais impactados negativamente com essa agenda tributária aí nova e também entender se alguém sai beneficiado dessa história, se tem algum upside aí para algum setor. Falar de eventuais vencedores nesse cenário é muito difícil, né? Eu acho que fica muito no relativo. Eventualmente uma empresa que tem enfim, na cadeia dela não tem alguém que vai ser prejudicado, né? Digamos assim, vai ser obrigado a pagar mais imposto do que paga hoje. É muito difícil, né? Então, falando um pouco mais de quem vai ser mais afetado do ponto de vista negativo, acho que primeiro essa questão do ICMS, acho que o setor de varejo, bens de consumo como um todo, tem muito desses benefícios hoje em dia, então é um primeiro ponto aí que a gente poderia abordar, mas como eu mencionei, é um negócio que a gente vê um pouco de dificuldade, um pouco de muitos entraves indo para frente de maneira efetiva. Mas eu acho que vale a pena mencionar até alguns pontos que o nosso time de research mapeou aí durante o inicinho do ano. Duas MPs que fizeram bastante barulho aí em termos de como as empresas reagiriam a isso, né? Então, a gente tem a primeira, a MP 1160, que é a do CARF, né? Que restituía o voto de qualidade, que nada mais é do que, em caso de empate dentro do CARF, né? Seria decidido a favor da União, esse voto de qualidade seria a favor da União, que obviamente num primeiro entendimento, né, no primeiro momento, seria mais propício para o governo arrecadar algum tipo de recurso nesse sentido. Mas, assim, é uma questão que tem algumas empresas relevantes, acho que os grandes bancos têm bastante provisão nesse sentido, bastante contingência nesse sentido, alguns provisionam, outros não. Algumas large caps também, Petrobras, Cosan, Ambev, são algumas empresas que têm isso divulgado, né, tem essas contingências, mas vale ressaltar que o CARF não é uma instância final, né, as empresas vão sempre recorrendo, podem recorrer dessa decisão em outras esferas, seja aí para pagar um valor menor, ou eventualmente não pagar esse valor, ou pagar esse valor lá na frente, então são discussões ali que muito preliminares, né, que essa MP trouxe, que obviamente ela é provisória, né, ela não tem efeito de lei. E além dessa do CARF, eu acho que vale levantar a 1152, que é a do regra de preço de transferência, né? Que muitas exportadoras utilizam desse mecanismo, né? Que nada mais é do que a empresa, ao invés de ela vender direto para o seu cliente final, ela vende para uma subsidiária dela mesma, só que em outro país, por um preço diferenciado, né? Não é exatamente o preço final, e depois essa subsidiária ela vende aí para o cliente final. Então a alíquota que ela paga no Brasil, ela em tese seria um pouco menor, né? Se você fosse fazer uma venda direta. E aí essa MP, na verdade, ela até traz a questão de alinhamento com outros países, né? Para ter essa dinâmica, mas nesse caso aí as mais afetadas seriam algumas exportadoras, né? Nosso time até escreveu relatórios em WEG, em Suzano, que são algumas empresas que podem ser afetadas. E aí, até avançando um pouquinho no tempo, acho que pensando já no segundo semestre, pensando talvez numa reforma tributária, aquela segunda fase da reforma tributária, que foi discutida em parte aí no último governo, que é a reforma de IRPJ, né, de imposto de renda que as companhias pagam. Eu acho que a gente tem outras discussões, né, que não se sabe se vai ter uma redução de alíquota,
que vai ser compensado por uma taxação de dividendos do ponto de vista de arrecadação, o fim do JCP. Então, são diversos fatores que são um pouco mais direto na empresa, né? Não ficam só realmente no campo não necessariamente da especulação, né? Mas de testar, olha, onde dá para arrecadar mais ou menos. Tendo uma cara de reforma, eu acho que a gente pode ter uma visibilidade um pouco melhor em termos de setores, mas só olhando para essa questão de dividendos, de JCP, as pagadoras de dividendo, no final, acho que podem acabar, na margem, ficando um pouco menos atrativas, porque o retorno líquido para o investidor pode acabar sendo menor. Acho que seria nesse momento, seria isso. Perfeito. Acho que um tema que talvez tenha ganhado mais os headlines da mídia do que todos que a gente já falou aqui, mais talvez comoção na sociedade, tenha sido as propostas de taxação dos e-commerce chineses. A gente até falava rapidamente sobre isso antes de começar a gravação. O governo voltou atrás em relação a essa medida, mas de qualquer forma a fiscalização tem aumentado. E a minha dúvida, Macruz, é uma reflexão aqui de uma forma mais ampla. Você acha que toda essa discussão deixa alguma espécie de legado para o ambiente de e-commerce e varejo brasileiro? Você acha que os players locais vão se posicionar buscando algum tipo de contraofensiva para competir com esses players chineses? Você acha que isso gera alguma mudança de hábito de consumo por aqui, por exemplo? Legal. Cara, eu acho que a discussão aqui, ela ganhou corpo, na minha opinião, recentemente, principalmente em função do cross-border, que a Shein, que é uma companhia chinesa que vende moda, basicamente o crescimento que essa companhia passou a ter de venda aqui no Brasil. Eu acho que só para colocar todo mundo na mesma página, existe uma isenção até $50 em importação cross-border. Essa isenção ela vai ser mantida e existe sim taxação relevante para cima de $50 de importação para o Brasil. O que acontece é que, por vezes, essa taxação lá não é feita, seja por informalidade, erros na discriminação do valor da mercadoria, e aí o governo optou por aumentar a fiscalização e não fazer nenhum tipo de mudança de alíquota, aumento de alíquota, ou até taxação de remessas entre pessoa física, que era uma coisa que estava sendo discutida. Então, só para deixar claro, acho que é razoável que a importação desses itens via China, né, da China, que eles sejam taxados basicamente para equiparar as condições com as companhias que estão aqui no Brasil, certo? As empresas brasileiras, as empresas que eu cubro de varejo de moda, 30%, 40% do que eles vendem é importado e pagam imposto em cima disso. Então, eu acho que esse é um pleito bastante razoável, né? Que se pague imposto em cima dessas importações. Agora, o que estava acontecendo, e agora a gente vai ter que acompanhar, havia um crescimento muito forte, sem necessariamente o pagamento de imposto devido nesse mercado de cross-border. Em janeiro e fevereiro já foi bem mais fraco o volume de importação, bem mais fraco do que no final do ano passado. Minha opinião sincera, havia um risco de cauda, disso crescer muito mais e acabar afetando as companhias de varejo que a gente cobre, de moda. Esse risco, eu acho que ele diminui com a perspectiva de uma maior fiscalização, de uma maior atenção na fronteira, mas eu acho também que não é um tema binário. Eu não acho que agora as companhias brasileiras estão super tranquilas e vão seguir a jornada. A Shein é muito mais do que apenas uma companhia que conseguia trazer produtos para o Brasil sem pagar necessariamente o imposto. Eles têm um CD em Guarulhos, né? Eles estão realmente trazendo a operação para o Brasil. O que eles têm de diferente? O uso de dados, uma velocidade muito grande de criação, de confecção, de coleção, um lead time muito curto. Lead time é o tempo que demora para você tomar a decisão de fazer uma coleção e fazer essa coleção. Aqui no Brasil é 60, 90 dias, 100 dias. Lá eles fazem em 20 dias. Então, o uso de dados de rede social, a percepção de novas tendências, e isso virar uma coleção na prateleira disponível para venda, é um período muito curto que esses caras têm. Isso é uma vantagem. E acho que as empresas brasileiras, forçadas pela competição que a Shein tem trazido para o Brasil, têm buscado melhorar nesse sentido, principalmente as de moda. Acho que afeta pouco, ainda que tenha a questão de eletroeletrônico, importação também, acho que aí afeta menos o mercado do que a preocupação e o que vinha afetando a parte de moda por aqui. Bacana. É interessante até essa percepção de um legado positivo das empresas se modernizarem, né, e se atentarem a isso. Mas falando um pouquinho de carteira, Matheus, a gente viu a bolsa andando bem na última semana, muita gente já
falando com certo otimismo sobre nomes domésticos ligados mais a crescimento. Você vê também um momento propício para eventualmente uma mudança gradual de portfólio para nomes de valor, migrando aí para nomes mais de crescimento ou mais com esse perfil? Isso se traduziu um pouco na Brasil Buy List? Vocês fizeram alguma mudança nesse sentido? Como é que está hoje a carteira? Uhum. Marcelo, assim, a gente todo esse noticiário muito intenso, digamos assim, para esse efeito de rotação, entre valor, entre crescimento, a gente vê indas e vindas a quase toda semana, né? Uma semana a gente está com uma notícia um pouco mais positiva, outra tem um tom um pouco mais negativo, então muita volatilidade não só para as empresas, que algumas no net, aí, se for pegar o último mês, acho que as domésticas, empresas de duration mais longo, de crescimento, performaram melhor realmente, mas não foi uma trajetória em linha reta. A gente viu muita volatilidade, não só nessas empresas, nos ativos de bolsa, mas também em juros, em dólar. Então, assim, eu acho que ainda é muito cedo para a gente dizer, olha, está num momento confortável para a gente fazer uma rotação mais brusca, digamos assim, né? Assim, também entendendo um pouquinho da dinâmica dessas empresas, né? Obviamente, elas são as mais impactadas por um cenário de juros, então, você tem uma melhora de perspectiva no fiscal, você tem um alívio em taxas de juros, isso naturalmente traz um efeito positivo para ativo de risco, para a bolsa, no caso. Só que quando você vai olhar para o investidor, ele vai entrar em determinado setor, em determinada empresa, por mais que ele escolha aquela empresa por ser mais sensível a juros, você tem todo o momento operacional de alguns setores que ele ainda não traz tanta confiança, né? Então, os investidores eles estão atentos, estão alocando aos poucos, esse é o nosso entendimento, pelo menos, nas conversas que a gente tem. Mas pensando um pouquinho na nossa carteira, a nossa última mudança, foi finalzinho aí de março, foi um pouco nessa direção. A gente tirou Gerdau, uma empresa de commodities, e incluiu Rumo, uma empresa que a gente entende que tem um duration um pouco mais elevado, que seria aí mais sensível a um call de juros, digamos assim, mas é uma empresa que está negociando um valuation atrativo, tem uma melhora operacional aí que a gente entende que é bem relevante aí para o ano de 2023. Mas olhando essa mudança isoladamente, foi nessa direção. Mas a nossa carteira como um todo, ela ainda é um pouco mais... Ela não é tão convicta nesse call Brasil. A gente tem, hoje, dos 10 nomes, 4 empresas de commodity. Então, assim, se a gente for comparar com o Ibov, que mais ou menos uns 35%, está um pouco overweight em commodities, e até nos nomes domésticos a gente tem bastante exposição ainda a utilities, que em tese é um setor um pouco mais, tem uma sensibilidade a juros, mas é um setor um pouco mais defensivo do ponto de vista econômico, da desaceleração econômica que a gente tem visto nos últimos meses, tá? Então, assim, esse foi um primeiro passo nessa direção. A gente imagina fazer movimentações com a cabeça parecida aqui para frente, mas quando a gente tiver uma visibilidade um pouco melhor em termos de juros, né? Eu acho que o Banco Central deve cortar aí mais, o nosso call hoje aqui corta aí no final do ano, mas tá havendo espaço aí para isso, ter um pouco mais de certeza, ser um pouquinho antes, ou até entender se vai ser depois, com que magnitude que vai ser depois. Acho que isso traz um pouco mais de tranquilidade para a gente fazer esse tipo de mudança, mas também um pouco mais de conforto com essas medidas fiscais, né? Que é uma coisa, é o arcabouço, que agora trouxe essa questão da arrecadação, que num outro momento vai virar questão de reforma. Então, é muita coisa que tem que ficar amarrada ainda para a gente ter um conforto de virar um pouco mais a chave aí mesmo para um portfólio um pouco mais de crescimento. Perfeito. E para fechar, Macruz, quando chegar o momento de virar essa chave, a gente ter mais nomes com essa característica, quais são os candidatos aí do teu universo de cobertura? Que nomes do varejo você vê como top picks hoje? O varejo tá tão barato que dá para quase fazer randomicamente essa escolha. Eu queria dizer o seguinte: os múltiplos do setor de varejo estão muito baixos comparados ao histórico, tá? Talvez eu cubra o setor ali desde 2013, seja o momento em que o setor como um todo tá mais barato pensando em múltiplos para o próximo ano, para o ano de 2024. E é curioso, porque é múltiplo baixo, com alavancagem elevada e juro alto. Então, você tá falando de um potencial de re-rating desse setor gigantesco quando o juro começar a cair, quando as empresas começarem a desalavancar, você ganha na desalavancagem, você ganha no juro caindo, o lucro consequentemente crescendo e na expansão de múltiplo. Então esse é um setor curioso, porque tá muito barato, você tem que começar a prestar atenção, ainda que haja um desafio de economia no curto prazo, né? O cenário para o primeiro tri é difícil para o setor. Por outro lado, o momento operacional, os resultados têm um impacto gigantesco na performance desses papéis. Então, o papel que a gente menciona aqui como
relativamente protegido dessa dinâmica mais difícil de curto prazo e das mudanças potenciais fiscais, que, como o Matheus comentou, afetam substancialmente o setor de varejo, é a Vivara. E acho que vocês acho que é a quarta vez que eu falo de Vivara aqui no Itaú. Mas a gente gosta porque eles têm um benefício fiscal do ICMS, sim. Por outro lado, eles estão na Zona Franca de Manaus, a alíquota efetiva deles é menor, o impacto eventual de cobrança de IR em cima de benefício do ICMS não seria tão relevante para ele. Uma jornada muito interessante de expansão da loja Life, né, da marca Life, com um ambiente competitivo, na nossa opinião, fragilizado, múltiplo muito baixo, perto de 11 vezes lucro. A gente gosta bastante de Vivara, Marcelo. Eu diria que esse é um papel, dado tudo que a gente está vivendo e o que a gente discutiu nessa conversa, parece com upside suficiente e protegido o suficiente para que seja uma recomendação nossa aqui. Bacana. Acho que a gente conseguiu cumprir bem a pauta de hoje. Eu queria, antes de finalizar, agradecer novamente as participações do Matheus e do Macruz nesse episódio. Obrigado, Marcelo. Legal. Obrigado, Marcelo.